Aliás, falando em Hexa, né, Klaus? Vamos falar sobre uma coisa, uma notícia que a galera tá compartilhando aí, até a Rafaela Brasileira também postou no meu vozão, que é sobre Dorival, conhecido da gente, né? 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana com o Ceará, 100% de aproveitamento na Libertadores também, né? Com o Flamengo. É o técnico do momento, né? No país e tal, e ele está sendo cotado para substituir o Tite na seleção brasileira depois da Copa do Mundo. O Tite não vai ficar. E, assim, havia até como é que chama? Uma especulação, né, sobre o Diniz também estar concorrendo, mas, sinceramente, depois de ontem, com a eliminação do Diniz, e mais uma vez, né, não conseguindo um título relevante, tem o Dorival está em duas finais, né, está na Libertadores e está na Copa do Brasil também, além de estar forte no Campeonato Brasileiro. Interessante, né? Ele pode ser o novo treinador do Brasil aí pro ano que vem. Cara, e eu vou te falar, tá nas mãos, né, e no trabalho do Dorival, porque o que ele construiu nessa retomada da carreira é importante a gente ressaltar que o Ceará Sporting Clube teve um papel central para isso estar acontecendo, do Dorival hoje ser cotado para a seleção brasileira. O Ceará tirou o Dorival ali de uma interrupção da carreira por motivos particulares, obviamente, ele teve problemas de saúde, mas também nenhum clube, né, o considerou para trazê-lo de volta ao futebol. E o Ceará foi lá, escolheu o Dorival e deu a oportunidade ao Dorival de retomar sua carreira. Um Dorival mais afeito a um cuidado ao ser humano, um Dorival mais humano, digamos assim. Dá para a gente perceber. Eu acho que ele já era um cara de bom trato, mas deu para perceber realmente um cara muito mais zeloso pelo contato, por entender que as conexões ali de relações são muito importantes para o resultado dentro de campo. E no Ceará ele começou a construir em pouquíssimo tempo resultados, solidez de trabalho, equilíbrio, força mental ao Ceará Sporting Clube, que construiu, né, no começo dessa retomada dele, a melhor campanha da história da Sul-Americana, graças a Dorival Júnior. Graças a ele, a gente teve a primeira vitória na Argentina. Então, o Dorival foi um cara que trouxe o trabalho, trouxe o desempenho e também trouxe muita humanidade para dentro de um clube que não estava vivendo um grande momento. O Ceará vinha de grandes problemas no começo de temporada e em pouquíssimo tempo, sem tempo para treinar, Dorival Júnior mudou muita coisa por aqui e deixou saudades, né? E daqui o Flamengo observou, daqui o Flamengo escolheu para também pegar um trabalho extremamente complicado, né? Com um elenco difícil, com um elenco vitorioso, um elenco, de certa forma, um pouco enfadonho pela sequência, né, de bons resultados, não estava sendo aceita ali para ser gerido ou orientado por alguns treinadores. Tentou o Rogério Ceni, não deu certo. Tentou Renato Gaúcho, não deu certo. Tentou Paulo Souza, não deu certo. Tentou aquele o auxiliar do Guardiola também, o Domênico, acho que é o nome dele, não lembro. Domênico não, Domênico é o teu amigo. Domenech Torrent. Domenech Torrent. E não deu certo. Então, assim, passaram muitos treinadores, e entre eles, treinadores cotados para assumir a seleção brasileira, como era o caso do Renato Gaúcho e do Rogério Ceni. E nenhum dos dois deixou saudade lá no Flamengo, não conseguiu entregar um bom futebol, consistência. O Rogério até um pouquinho ali, que foi o suficiente para ganhar o brasileiro, mas não foi o que se esperava pela diretoria do Flamengo. Então, nesse aspecto, o Dorival entregou desempenho, entregou uma equipe extremamente competitiva, uma equipe extremamente vitoriosa, que o faz a somar-se às vitórias que ele teve no Ceará, que foram 6 na Sul-Americana. Não foram só 6 que eles venceram aqui no Ceará, não, tá? Mas na Sul-Americana foram 6 vitórias em competições internacionais quando ele saiu. E quando chegou no Flamengo, venceu mais 6. Então ele está com 12 vitórias seguidas entre Sul-Americana e Libertadores. Então, números espetaculares. O Dorival tem uma grande oportunidade de conquistar a Copa do Brasil, porque é um time, digamos que melhor do que o Corinthians mesmo. Acho que na prática o elenco, o time está jogando mais consistente na Copa do Brasil e também na Libertadores. A gente não pode dizer outra coisa. O Flamengo também é favorito. Então acho, Douglas, que ao que vai acontecer a gente não sabe. Eu sei que ele está sendo observado, assim como o Fernando Diniz também está. Mas eu acho que passa pela conquista desses 2 títulos. Se o Dorival consegue esses 2 títulos em tão pouco tempo, um trabalho tão bom
como ele está fazendo no Flamengo, é espetacular o trabalho que ele está fazendo no Flamengo. Eu acho que ele sai dessa situação, se ele ganhar as duas competições, cotadíssimo a se tornar o treinador da seleção. Não sei se ele vai ser, mas acho que ele vai estar como nome na prateleira para ser escolhido, sim, entre ele ou outro a ser o treinador a partir de 2023 da seleção. Com mérito. É um cara que tem um convívio muito bom, é um cara de grupo, é um cara que sabe gerir momentos difíceis, tem equilíbrio, tem aquela, sabe, aquela serenidade para enfrentar momentos difíceis. Dorival Júnior é um cara que, se ele chegar na seleção, ele merece, e o Ceará tem papel preponderante para que isso tenha acontecido na carreira dele. A relação dele com o Ceará, né, tem essas duas vias. Uma que realmente ele fez um trabalho espetacular, que deixou saudades, né? Ele saiu, inclusive, deixando o Ceará na mão pelo contexto, porque a gente estava em evolução e acabou tendo que se reformular. Trouxe até o Marquinhos, que não foi legal, e agora que vai se ajeitando com o Lúcio. Trouxe prejuízo a saída dele, não tem como não dizer isso, tanto que tem muito torcedor que ainda é chateado com o Dorival. Mas pelo contexto do futebol, é totalmente compreensível que ele tenha saído para o Flamengo, né, sabendo que o Flamengo ia fazer um baita elenco, como está fazendo, e assim, o meu lado clubista ainda tem aquela coisa assim, porra, a gente ficou na mão, né? Mas por outro lado, a gente sabe da competência do Dorival Júnior, e hoje no futebol brasileiro, não tem ninguém, cara, melhor do que ele, assim, sendo bem sincero, eu acho que talvez o Diniz ali estivesse concorrendo, mas falta títulos pro Diniz. O Diniz não tem um grande título no futebol brasileiro, então acabou de perder mais uma oportunidade agora com o Fluminense na Copa do Brasil. E aí sobra para o Dorival. Então, se a escolha for para um treinador brasileiro, eu acho que não tem ninguém mais favorito do que o Dorival Júnior para assumir. Lembrando para a galera que aqui a gente está só falando de especulações, tá, gente? Essa informação aí é do Alexandre Losetti, tá? Repórter, que trouxe que ele está sendo cogitado. Obviamente tem muita coisa para rolar. Obviamente, a depender da Copa do Mundo do Brasil, né? O que a seleção for fazer na Copa pode mudar também, né? Se for um fiasco, né? Eles vão ficar, a CBF vai ficar pressionada para trazer Um alguém, sei lá, de estrangeiro, né? fora, o estrangeiro, né? Mas se for uma boa Copa do Mundo e o Tite conseguir aí passar esse bastão de uma forma legal, positiva, acho que existe uma tendência natural que possa ser realmente o Dorival Júnior. A esperar, né? A ver os próximos passos, os próximos capítulos. Uma coisa que também me chama atenção, Carl, sobre tudo isso, é que é uma tendência hoje. A gente teve várias tendências, né, ao longo desses anos em relação a treinador no futebol. Teve a tendência ali dos novos, né, a nova geração, os estudiosos. Eu não sei se tu tem essa impressão também, mas parece que a gente está numa fase dos caras de grupo, gestão de grupo. Eu acho que está sendo mais forte nesse momento, né? É o Lancelotti, é o Dorival, o próprio Lúcio veio com esse propósito para o Ceará, Felipão. Filipão, né? Então há essa tendência hoje, né? Impressionante. Eu acho que, na verdade, o treinador brasileiro, na sua grande maioria, ainda não entendeu isso, né? Porque, na verdade, se você parar para pensar, o Klopp também é um cara muito de grupo. É. Você vê as brincadeiras, como ele tira onda ali com os jogadores do Liverpool. O Guardiola também, por incrível que pareça, ninguém percebe muito o trabalho, olha muito para o aspecto tático, muito seco de sentimentos, seco de entender como ele consegue extrair o máximo de cada jogador, e se perde apenas porque quer avaliar o aspecto tático, que é muito importante, que é sensacional desses treinadores. Mas para que isso aconteça, para que os caras se doem por aquele modelo de jogo, ele tem que conquistar os caras no vestiário. E esse trabalho ele é fundamental. Por isso que às vezes o treinador nem é brilhante taticamente, mas ele consegue no grupo extrair o máximo de cada um deles e faz um time competitivo. É um caso muito visível do que o Ancelotti fez, né? Um cara que também estava ali meio que no ostracismo, né, das opções de treinador. O Real Madrid trouxe de volta e basicamente ninguém falava mais de Ancelotti, né? Tinha passado pelo Bayern, ficou por ali alguns anos meio que sem clube, não fez nada muito espetacular. O Real Madrid o trouxe de volta e deu muito certo. Já ganhou uma Champions e um campeonato espanhol. E por quê? Porque sabe gerir um grupo, sabe como extrair o máximo do grupo, dá um senso de gestão que faz com que os jogadores se sintam abraçados. Então, isso é um diferencial desses caras, que muitas das vezes eu acho que é muito mais a percepção de jornalistas, da imprensa em geral e de alguns treinadores no Brasil que deixam esse aspecto de lado, porque querem olhar para o campo. Tem caras assim, que são muito tecnocratas, muito
pragmáticos do livro, de que pegar o ensinamento que foi passado de maneira tática muito a fundo e esquece do aspecto humano, esquece das relações humanas, né? No convívio, do dia a dia, do acompanhado, do conversar. O Tite é um cara assim, o Filipão, o Dorival, o Lúcio já chegou se preocupando muito com esse aspecto. A gente tem treinadores que sabem mexer nesse aspecto e são eles, ultimamente, que têm dado muito certo. Até esses que são muito bem badalados, eles também são muito bons nos aspectos humanos. A questão é que a gente não nota. A questão é que a gente subestima a importância desse lado. É óbvio que o aspecto tático, físico, mental, fisiológico, tudo isso, e o técnico, né? Todos eles são importantes. Mas é porque o aspecto humano é ele que faz, digamos que, o caldo engrossar. Essa gestão do grupo é que faz o caldo engrossar. Então, sem dúvida nenhuma que esse momento está sendo vivido e eu acho que agora começou a ser percebido por diretores, dirigentes, pessoas que estão ali no envolto do futebol, estão começando a entender que isso é importante demais para o sucesso de equipes e, obviamente, na busca por títulos. Tá aí, gente, é um debate que a gente abriu por aqui, tá, sobre o possível treinador, porque até porque tá bem vinculado ao Ceará, o Dorival, né, quem tirou o Dorival aí do ostracismo, digamos assim, estava parado há anos, até porque teve um problema de saúde, o Cláudio já apontou isso, foi o Ceará, né, e a gente fica de olho nisso aí, porque passou por aqui, né, e quem sabe o Dorival pode ser o treinador da seleção pro ano que vem. E digo mais, quem sabe até a gente não tá vendo também o surgimento aí de um futuro treinador da seleção argentina, né, no caso do Lúcio. Vai saber, né? É um Vai caminho saber. Rapaz, se o Lute estoura no futebol, é a tendência natural também. Ele é muito respeitado na Argentina, né? Então, se aqui for o primeiro passo para ele estourar aí na carreira como treinador, eu não duvido, viu? Você acabou de assistir um corte aqui do BPR da nossa live de ontem. Fica ligado, que eu não sei o que era para falar, mas o Logan disse que era para curtir, deixar o like e compartilhar. Eu acho que é isso.